Olá, a tecnologia 5G de internet já está chegando ao Brasil e pode ter impactos positivos na segurança pública. Para falar sobre esse assunto, eu recebo agora o secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, Arthur Coimbra. Arthur Coimbra é bacharel e mestre em Direito pela Universidade de Brasília, tem MBA pela Fundação Getúlio Vargas em Gestão Empresarial e larga experiência no setor de telecomunicações. Arthur, muito bem-vindo ao programa. Obrigado pela sua presença no Cidadania. Obrigado pelo convite, Marcelo. Arthur, vamos começar contextualizando um pouco o estado da arte da tecnologia 5G no Brasil. Em 2021 foi realizado o leilão, o maior leilão de telecomunicações da história do país, e os investimentos foram prometidos já para o ano de 2022. Em que pé estão esses investimentos? Já existem cidades que podem contar com a internet 5G? Como é que está essa situação hoje no país? O leilão do 5G que o Brasil realizou em novembro de 2021 foi o maior leilão de telecomunicações da história do Brasil, o maior leilão de telecomunicações da história da América Latina também, em termos de valores, e o maior leilão de telecomunicações do mundo em termos de quantidade de espectro que foi colocado à disposição, ou seja, quantidade de capacidade ofertada para a iniciativa privada poder prestar o serviço. E assim, desses 47 bilhões de reais que foram estabelecidos, né, que foram de alguma forma resultados do leilão, mais de 90% desse valor foi reconvertido para investimentos. Com isso, a gente conseguiu colocar obrigações para atendimento de vários locais no Brasil, e todas essas obrigações elas têm um cronograma a ser seguido. Falando especificamente do 5G, a primeira meta que existe é em meados de 2022, aí entre junho e setembro, a gente já vai ter a ativação do 5G nas capitais brasileiras. E todas as cidades brasileiras, ou seja, todos os 5.570 municípios, terão em suas cidades atendimento com 5G até 2029, de acordo com o edital publicado pela Anatel, né, e posto em licitação. Com isso, o Brasil vai ficar na dianteira do mundo, porque o 5G no Brasil é o que a gente chama de 5G standalone, né, que o ministro Fábio Faria gosta de chamar de 5G puro. Esse 5G ele é mais rápido, né, e mais resiliente do que o 5G não standalone, que é o 5G que a gente vê na maior parte dos países do mundo hoje em dia. Né? Além disso, nós também, nesse prazo de 2028 para 2029, também será o prazo final para que a gente leve capacidade para todas as localidades rurais já mapeadas pelo IBGE no Brasil. Estamos falando de vilas, estamos falando de aglomerados, como povoados, núcleos rurais e assim por diante. Todos eles terão pelo menos 4G ou 5G não standalone na sua área até o ano de 2028. Também cobriremos todas as rodovias federais com capacidade de banda larga móvel, de alta capacidade, e também levaremos banda larga para as escolas. Existem 3 bilhões e 100 milhões de reais do leilão que serão dedicados às escolas, além do atendimento de toda a região norte por meio de cabos subfluviais. É interessante porque tem alguns pontos que você colocou nessa sua fala que não são diretamente ligados à segurança pública, mas que acabam tendo impacto na segurança pública. O primeiro deles, eu acho importantíssimo destacar, é esse investimento na parte de escolas, né? Porque com a educação a gente melhora sempre essa situação de segurança pública, além de outras melhorias que a gente traz para o país. Também a questão das áreas rurais, né, que envolve essa questão de segurança pública, você ter maior comunicação em áreas isoladas, eu acredito que isso pode também trazer mudanças positivas. Mas, voltando ao aspecto da cidade, a gente considerando que agora em meados de 2022, a gente já tenha as capitais brasileiras cobertas pela tecnologia 5G. Para a gente, já que a gente vai entrar no aspecto da segurança pública, acho que nunca é demais a gente voltar a falar um pouco sobre
o que significa a mudança do 4G para o 5G, né? Os especialistas na área costumam dizer que mais do que uma etapa, como a gente teve 2G, 3G, 4G, 5G, mais do que uma nova etapa, é uma mudança revolucionária. Queria que você contextualizasse um pouco essas novas possibilidades, o que a gente tem de realmente de grande mudança do 4G para o 5G, e daí a gente entra na parte de aplicações em segurança pública. Essa é uma boa pergunta, porque, de fato, a mudança do 4G para o 5G ele é mais intensa do que foi a mudança do 3G para o 4G. A mudança do 3G para o 4G trouxe mais largura de banda, as pessoas passaram a acessar a internet com maior capacidade pelos seus celulares, e o 4G permitiu o surgimento de uma série de aplicativos que hoje a gente utiliza com naturalidade, né? São aplicativos do celular que resolvem bastante coisa, desde entrega de comida até questões de monitoramento de vigilância da sua empresa, da sua casa, enfim, aplicativos de governo, como o próprio Auxílio Brasil, que o governo federal está lançando. Então, tudo isso graças ao 4G, que popularizou, né, e tornou capaz os celulares de terem essa utilidade. Agora, o 5G, mais do que conectar pessoas, e aí com 20 vezes mais velocidade, ele traz duas outras características que são distintas das tecnologias anteriores. A primeira é o que a gente chama de latência baixa. A latência é o tempo de resposta, né? Como se fosse o delay, né? O delay é muito baixo. Então, isso gera uma possibilidade de você ter uma internet que as pessoas chamam de internet táctil, que é a internet que responde imediatamente ao toque. Isso é importante, especialmente, e a gente vai falar disso daqui a pouco, especialmente em aplicações de missão crítica, em que você precisa ter uma resposta muito rápida, né? E tem outra característica importante do 5G, que é diferente das anteriores, que é a capacidade enorme de carregar aplicações de internet das coisas. Enquanto no 4G você podia conectar só 10 mil dispositivos por quilômetro quadrado, no 5G você pode conectar 1 milhão de dispositivos por quilômetro quadrado. Isso permite você conectar praticamente tudo. Então, você quer fazer o monitoramento de uma unidade fabril, você pode colocar um chip em cada objeto, um chip em cada elemento da sua unidade fabril e com isso controlar tudo remotamente, né, e monitorar tudo para aumentar a produtividade. Então, são duas características que antes não existiam em nenhuma outra tecnologia e que vão permitir o 5G romper barreiras e chegar em segmentos econômicos que até então a tecnologia móvel não havia chegado. Tem alguns aspectos aí que a gente já agora entra mesmo na parte de segurança pública. Essa comunicação mais rápida, evidentemente, área de cobertura, né, existe uma diferença também em termos de tecnologia no que diz respeito às antenas, né? As antenas de 4G são grandes antenas com áreas amplas de cobertura e a 5G ela trabalha com mais antenas, melhorando a cobertura espacial com mais precisão por exemplo, de localização. Como é que essas questões podem fazer diferença em termos de segurança pública? Você citou missões críticas, né, um aspecto importante, essa questão também, e esse ponto da baixa latência. Como você colocaria, assim, em termos gerais, essas aplicações em outra, né? A internet das coisas também, podendo conectar, inclusive, instrumentos policiais, instrumentos das forças de segurança. Como é que isso pode ter um impacto na segurança pública e aplicação? Olha, as possibilidades são imensas, né? Nós temos desde veículos autônomos, veículos de segurança autônomos, por exemplo, para desarmar bombas, que já existem hoje, mas que poderão ser mais precisamente controlados à distância, veículos para entrar, né, em locais de alto risco, tudo isso de maneira autônoma. Nós temos já instrumentos que já existem sendo utilizados por forças de segurança em outros lugares, que são câmeras, né, acopladas aos policiais, câmeras que pegam, são espécies de colares que abrangem uma área de 360 graus. E com o policial o tempo todo sendo monitorado à distância e podendo ser informado se existe alguma ameaça vindo de algum ponto que, por acaso, ele não esteja observando.
E por isso a latência baixa é importante, porque para você precisa perceber a informação rapidamente e precisa entregar a informação rapidamente ao policial. Às vezes, você tem essas câmeras acopladas a armamentos com disparo remoto, né, que permite também uma proteção do policial. Então, você precisa ser capaz de acionar tudo isso muito rapidamente. O 5G tem uma outra característica interessante, que é a precisão de monitoramento geoespacial. Né? O que nós temos hoje com 4G, por exemplo, para você ser localizado, para o seu celular ser localizado quando você está utilizando 4G, geralmente você utiliza o GPS. Quer dizer, o GPS ele se conecta por satélite. Se você desliga o GPS, o celular ele te localiza por meio de uma triangulação de antenas e te dá uma localização aproximada, né? Aí com uma distância, uma variação de alguns metros, às vezes algumas dezenas de metros, mas ele te dá mais ou menos uma localização aproximada. Com o 5G, a rede celular ela é capaz de entregar uma localização com precisão de 1 centímetro, né? O que aumenta muito também, isso independentemente de GPS, o que aumenta muito enfim, a precisão para qualquer tipo de aplicação, especialmente na área de segurança pública. Sem falar no monitoramento de cargas, né? Hoje, um dos grandes problemas de segurança pública do Brasil são os roubos de cargas, e com o 5G você tem dispositivos de internet das coisas muito baratos, né? São serviços que custam também muito, muito baixo, e são equipamentos com baterias que gastam pouca energia e que podem durar mais de 10 anos, e esses equipamentos eles podem ser espalhados em cargas. E isso facilita enormemente o monitoramento, que acoplado a essas outras características de precisão de monitoramento, tende a inibir o furto e o roubo de cargas. Uma tecnologia também que já é usada, é o caso, por exemplo, do Distrito Federal, e usada também em outros países, é o reconhecimento facial, né? Isso permite um reconhecimento em eventos, em grandes eventos, até a identificação de pessoas suspeitas ou identificação até de criminosos andando pelas ruas ou participando de algum evento. Aí a gente começa a entrar num aspecto que tem dois lados, né? Essa tecnologia, ela, se por um lado, ela pode trazer mais segurança, pode trazer mais um instrumento de segurança para as forças policiais. Por outro lado, a gente entra no aspecto da privacidade. Como é que ficam essas duas, essa dicotomia entre privacidade e segurança pública, liberdade? Como é que a segurança pública e a internet 5G elas podem avançar sem comprometer esse aspecto, especialmente da privacidade? Hoje nós temos no Brasil a Lei Geral de Proteção de Dados. Embora a Lei Geral de Proteção de Dados, por disposição expressa, não se aplique à segurança pública, ela traz elementos que podem nos orientar, né, ao estabelecer esses limites de tratamento de dados decorrente dessas aplicações. Então, são 3 elementos, basicamente, que você precisa ter, né, para observar se você tem tratado o dado de maneira adequada. O primeiro é qual dado você está obtendo, e aí você tem um princípio da minimização de dados, quer dizer, eu vou utilizar a menor quantidade de dados possível. Qual a sua base legal para esse tratamento, né? E terceiro é qual a sua finalidade para esse tratamento. Então, quando se trata para finalidade de segurança pública, isso é muito claro. Agora, deve ser criada uma lei, já existem projetos de discussão, para tratar dos limites referentes ao uso de dados para a segurança pública, porque, naturalmente, esses dados eles têm que ser controlados de maneira muito mais estrita do que os dados normalmente utilizados em mercado e abrangidos pela LGPD. A LGPD traz uma série de bases legais que permitem um tratamento de dados, como legítimo interesse, o consentimento, uma série de outros que não necessariamente se aplicam ao caso de segurança pública. Exatamente por isso tem que ter um tratamento específico para a segurança pública, para permitir que esses dados possam ser utilizados, mas que tenham os controles adequados para que se evite qualquer tipo de violação à privacidade dos usuários.
Quando o ministro Fábio Faria participou de um evento sobre segurança realizado na cidade de Florianópolis, agora no começo do ano, ele citou essas aplicações possíveis da internet 5G em segurança pública, foi até o que desencadeou essa nossa conversa. Ele citou também exemplos de outros países que já usam tecnologias de internet para aplicação em segurança pública com êxito. Ele citou, por exemplo, o caso de Israel, o caso também dos Estados Unidos. O que as experiências internacionais trazem de lições que a gente pode aplicar aqui no Brasil? Olha, existem realmente inúmeras experiências internacionais que já fazem uso dessas tecnologias. Isso permite, por exemplo, os socorristas terem acesso mais rápido às informações de um problema e um atendimento mais preciso, né? E nós temos também a intenção de criar no Brasil, e aí é importante em relação a esse assunto, uma rede privativa da administração pública que também vai ser utilizada para a segurança pública e aplicações prioritárias de Estado. É uma rede móvel específica que, por não concorrer com a rede comercial, vai permitir maior capacidade e maior uso para todas as aplicações de Estado, né? Mas realmente são vários países, nós temos países na Ásia, temos países na Europa que já utilizam, algumas dessas aplicações eu já mencionei, né? E claro que assim, todos esses países que utilizam, os países ocidentais que utilizam isso, têm uma preocupação maior com a proteção dos dados decorrente desse uso, né? Então, por exemplo, a Europa já tem uma legislação bastante consistente, muito antiga, sobre a proteção de dados. Os países asiáticos, que são parte do APAC, né, o Acordo Ásia-Pacífico, também tem trazido essa preocupação, e o Brasil deve seguir pelo mesmo caminho. E um outro ponto que também é bastante citado quando a gente aborda a questão da segurança pública no Brasil, quero só ressaltar que você fez uma observação importante, né? A gente está falando em segurança pública, muitas vezes as pessoas pensam só nas forças policiais, nesse aspecto da segurança, mas em segurança pública a gente também está falando de socorristas, bombeiros, SAMU, que são serviços que vão ser bastante beneficiados com essas aplicações da tecnologia 5G, inclusive no tráfego de ambulâncias e de carros de bombeiro, facilidade de trânsito, enfim, são tantas aplicações possíveis que fica impossível a gente falar de tudo dentro de uma conversa, numa entrevista. Mas o ponto que eu queria destacar é o sistema integrado de segurança pública, que é apontado como um gargalo também por vários especialistas da área. A gente tem um sistema ainda muito fragmentado, a gente tem informações fragmentadas sobre criminosos em diferentes estados, assim, não existe, não é apontado ainda, pelo menos com um sistema, né? Não existe um sistema de segurança pública integrado em que possa haver informações compartilhadas com as polícias de diferentes estados para o combate ao crime. Em que sentido a tecnologia 5G pode colaborar para que o Sistema Único de Segurança Pública se torne uma realidade e tenha, de fato, essa integração de informações e dados integradas? No leilão do 5G, a gente disponibilizou R$ 1 bilhão para implantar uma rede unificada de segurança pública, e aí em sentido amplo, né? Segurança pública e defesa, abrangendo todas as demais aplicações de Estado, às quais estados e municípios vão poder aderir também. Hoje, de fato, um dos grandes problemas da integração, além das bases de dados que são fragmentadas, são os próprios sistemas de comunicação, porque hoje você tem pelo menos 3 sistemas diferentes ao longo do território brasileiro. Você tem algumas forças utilizando P25, outras forças utilizando Tetra, a Polícia Federal utilizando Tetrapol, e com isso você dificulta a comunicação entre essas forças. O que esse leilão procurou fazer, olha, vamos destinar R$ 1 bilhão, né, para implantar uma rede conjunta e, a partir daí, criar não só uma estrutura compartilhada, mas também uma cultura de compartilhamento, de coexistência, de convivência entre essas forças, para daí começar a lidar com os sistemas legados
e permitir, então, uma aproximação de todas as forças. De fato, é algo que o governo brasileiro vem tentando superar e o Ministério da Justiça e Segurança Pública já tem feito um grande trabalho em relação a isso, na parte de consolidação e unificação de bases de dados. Por exemplo, você tinha até falta de padronização entre informações, em como a informação é coletada e computada em um estado e como isso acontece em outro estado. Isso dificultava até uma comparação desses dados. Mas o Ministério da Justiça tem feito esse trabalho muito competente de procurar padronizar esses dados para posteriormente fazer uma integração. E um outro ponto aqui importante da gente conversar sobre essa questão da nossa segurança. A internet 5G vai começar pelas capitais, isso já está dentro do cronograma, você também colocou isso muito bem no começo da nossa entrevista, mas a gente tem, infelizmente, a gente tem acompanhado por notícias uma migração do crime, inclusive do crime organizado, para cidades de interior. Né? A gente teve eventos muito violentos, por exemplo, como o que aconteceu em Araraquara, no interior de São Paulo, no ano de 2021. Como é que está o cronograma de chegada da tecnologia 5G para as cidades do interior? Bom, como eu mencionei, todas as cidades do interior serão beneficiadas com 5G até 2029. Araraquara, especificamente, que possui uma população de 240 mil habitantes, mais ou menos, ela vai ser atendida até 31 de julho de 2026, com 5G. Agora, mais do que isso, né, a gente vai levar como eu mencionei, essa capacidade de banda larga móvel para praticamente todas as localidades brasileiras. São localidades que hoje, muitas vezes, não possuem nem 2G, né? E já vão ter uma capacidade altíssima de banda larga móvel já, ou 4G, ou 5G não standalone, decorrente desse leilão. Isso certamente vai permitir que as forças de segurança se integrem mais ao interior, né, e tenham mais informações em tempo real que permitam uma atuação tempestiva diante de casos como o que você mencionou em Araraquara. E no caso da segurança privada também, aí a gente tem essa internet das coisas, vamos levar um pouco aqui agora essa nova tecnologia para dentro da casa das pessoas. O que a gente pode falar sobre isso? O que você poderia citar, por exemplo, em que como é que a nova tecnologia vai criar uma nova relação das pessoas com as suas propriedades, com as suas casas, que tipo de monitoramento, de instrumentos o cidadão e a cidadã vai ter à disposição para a sua própria segurança, para cuidar ali da sua residência, por exemplo. Todo sistema de monitoramento e vigilância de propriedades privadas vai ter uma melhora significativa, né? Porque hoje eles são relativamente simples, em função da quantidade de dados que você consegue trafegar e tratar, que é mais limitado. Então, às vezes, você tem informação se existe alguém na propriedade ou se não existe alguém na propriedade, um monitoramento que aponta se há alguém ou se não há uma pessoa. Mas com um mecanismo de inteligência artificial e produção de vídeos analíticos, com a quantidade de dados que isso requer, que o 5G vai permitir, você vai ter condições não só de identificar se há alguém, mas identificar quem é essa pessoa, ou se essa pessoa é alguém que de fato pertence à propriedade ou se é um estranho que ingressou nessa propriedade. Também o uso de drones autônomos são associados a essa tecnologia, são ideais para monitoramento de grandes áreas, como centros de distribuições, condomínios logísticos, shoppings e fazendas. Né? Todos os ganhos eles são ligados à velocidade nessa execução do monitoramento, à amplitude da cobertura e o menor custo que esse serviço realiza quando comparado com uma equipe terrestre. E pelo fato de ser autônomo e ser todo, digamos assim, monitorado, isso acaba oferecendo maior rastreabilidade e maior compliance no processo à legislação de proteção de dados. Arthur, para a gente encerrar a nossa conversa, eu trago para você uma pergunta que eu tenho feito a todos os nossos convidados e homenageio o nome do nosso programa. Para você, o que é cidadania? Para a cidadania é a liberdade de cidadão, de uma pessoa ter
de exercer os seus direitos, né, de ter acesso à igualdade de oportunidades. E, nesse sentido, o meu trabalho, quer dizer, o trabalho do governo brasileiro na área de telecomunicações é um trabalho que concretiza a cidadania, porque o nosso objetivo final é sempre democratizar as oportunidades econômicas e educativas para todos os brasileiros, né, para que o futuro de uma pessoa, de uma criança, não dependa do acaso do lugar onde ela nasce. E, para mim, isso é cidadania. Eu trago essa pergunta para os nossos convidados e eu estendo essa pergunta a todos vocês que acompanham a TV Senado nas nossas redes sociais, no YouTube e pela própria TV. E eu convido vocês também a responderem essa pergunta, especialmente nos comentários das entrevistas no YouTube. Ali tem um campo, você pode fazer comentários sobre entrevistas e responder para você também o que é cidadania. Eu quero trazer para as nossas entrevistas a sua opinião, a sua reflexão sobre esse conceito. Secretário, eu quero agradecer mais uma vez pelo seu tempo e pela nossa conversa. Obrigado. E eu agradeço também a você que ficou até o final da nossa entrevista. Convido você a assinar o canal da TV Senado no YouTube. Já são mais de 1 milhão de inscritos que acompanham a programação da TV Senado. Até o próximo Cidadania.